Olá, bem-vindos ao espaço Direito e Inovação do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados aqui na USP. O nosso objetivo com esse espaço é entrevistar pessoas que têm experiência na área de inovação no Brasil para falar conosco sobre soluções e possíveis obstáculos que ainda existem para a criação de um ambiente inovador no nosso país. Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de apresentar o professor Flávio Greenspan. Ele é engenheiro elétrico pela UFRJ. Ele tem mestrado em engenharia eletrônica e doutorado em engenharia biomédica pela Universidade de Pensilvânia. Ele capacita as startups no programa PIP Empreendedor da FAPESP e há muitos anos ele trabalha com essa área de inovação. Eu gostaria de dizer também que o professor é fundador do Instituto iCorps e ele trouxe essa metodologia da National Science Foundation para o Brasil, na capacitação de diversos cursos que ele tem ministrado para as startups. Bem-vindo, professor. Obrigado, Andréa. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui. Eu vou me concentrar na vida do startup, para a gente poder entender as dificuldades que o startup passa e verificar se é possível ou não criar mecanismos jurídicos, legais, que possam ajudar a trajetória do startup. O startup virou uma febre agora, então deixa eu começar tentando explicitar, porque startup é meio arroz de festa, né? Todo mundo tem startup, todo mundo conhece startup, todo mundo faz startup. Então, existem diversos tipos que aparecem aí, que se chamam startups, que, afinal de contas, qualquer coisa que você cria, você está fazendo um startup. Então, você pode ter um startup cujo objetivo seja o seu próprio lazer. Você tem startup que nunca vai crescer, vai se tornar uma pequena empresa. Ele pode até já nascer quase como uma pequena empresa, não tem nada contra isso. A grande maioria dos startups que a gente vê aí vão ser pequenas empresas e vão estar regidos pela legislação e pelos instrumentos que hoje a pequena empresa está sendo submetida. O startup pode ser induzido a trabalhar num programa, num projeto, numa proposta de interesse mundial, se transformar numa organização não governamental, uma ONG. Né? Mas eu vou querer me concentrar hoje, na conversa com vocês, num outro tipo de startup, um startup que vai ser competitivo. O objetivo dele é competir no mercado. É um startup novo, que vai poder se transformar num grande negócio. Então, esse startup competitivo é que é o maior interesse. Esse é o startup que segue um pouco daquilo que os economistas chamam, Schumpeter chamava, de destruição criativa. É o startup que destrói. Ele destrói um status quo para criar um novo. E esse startup sabe também que, mesmo depois dele destruir, criar e eventualmente ser bem-sucedido, vai aparecer um outro startup mais tarde que vai destruí-lo. E o projeto todo de destruição criativa se baseia nisso, que você tem que continuadamente estar preocupado em inovar. Então, o nosso maior interesse pelo menos na conversa de hoje, nós nos concentrarmos nesse startup, o startup que vai ser competitivo no mercado. O startup que nasce para ser competitivo. Então, esse que é o foco da nossa concentração. Só para dar uma conceituação, a gente não quer um startup que faça projetos para atender ao governo ou atender uma empresa. A gente não quer um startup que fique pequenininho para se transformar num fornecedor do governo da grande empresa. A gente quer um startup que vai competir no mercado mundial e, eventualmente, se transformar numa grande empresa. A brincadeira que eu faço é que eu não quero um startup que vai ser fornecedor da IBM.
Eu quero uma startup que vai ganhar tanto dinheiro para comprar a IBM. O objetivo do startup é criar um novo setor produtivo, um setor produtivo baseado num processo, uma novidade, e que ele vai poder ocupar um espaço pela sua competência. Então, esse é o startup que a gente está querendo. Então, para começar, eu queria explicitar o que é esse startup. Esse startup que vai ser competitivo, que é o interesse que a FAPESP tem no seu programa PIB. E aí, juridicamente, também a gente pode distinguir, porque o startup, nesse conceito, ele não é uma empresa. Então, esse é o primeiro dia de aula que eu dou, explicitar isso. O startup não é uma empresa, não tem necessariamente um CNPJ, não precisa vender, não tem estrutura, não tem secretária, não tem chefe. O startup é uma organização temporária. Temporária porque ele acaba. Acaba quando? Quando ele vira uma empresa. Tá? Então, o startup é esse período entre a ideia e virar empresa. O que faz essa organização temporária? Ela não executa nada. Ela procura um modelo de negócio que vai ser disruptivo. Essa procura do modelo de negócio, o modelo de negócio tem que ter algumas características para valer a pena ele se dedicar. O modelo de negócio precisa ser repetitível, porque você precisa isso de uma empresa. Escalável, porque eu quero que o startup cresça muito, ganhe muito dinheiro, fique rico, estoure a boca do balão. Então, esse é o startup que eu quero. Vai crescer muito, ele tem que ser escalável e lucrativo. Ele tem que ganhar dinheiro, afinal de contas, para que ele possa atrair mais interessados em investir nele. Então, startup, a definição que a gente usa é uma organização temporária que busca um modelo de negócio escalável, repetitivo e lucrativo. Então, difere da empresa. A empresa, ela executa alguma coisa, ela recebe dinheiro, a empresa busca lucro, paga a folha de pagamento. O startup é antes. Então, eu vou me concentrar na minha conversa aqui nessa fase antes. Quando ele virou empresa e vai seguir os rumos da empresa. Se é pequena empresa, se é grande empresa, não é o caso. O meu problema é essa fase do startup, desde a ideia, desde a pesquisa, até a sua transformação em empresa. Na FAPESP, ele precisa de um CNPJ por problemas institucionais, porque a FAPESP só pode dar dinheiro para um CNPJ. Como é que o startup é financiado? Quem dá o dinheiro? O governo dá dinheiro para o startup, exceto como a FAPESP faz numa espécie de capital anjo. O dinheiro que da FAPESP vem é o dinheiro do desenvolvimento inicial, fase 1 e fase 2. O startup é financiado normalmente pelo esforço dos empreendedores. Eles ralam. Nós chamamos esse período onde eles já descobriram o que eles querem fazer e até eles chegarem a se concretizar, a gente chama desse período o Vale da Morte. Tem até esse nome bonito, Vale da Morte. Por que é o Vale da Morte? Porque ele morre. Então, nós, gestores, temos que nos preocupar em minorar esse sofrimento da garotada e tentar diminuir os fatores que fazem morrer o startup. Nesta fase inicial, ele tem pouco atrativo para quem tem dinheiro, porque ele não vendeu nada, é só quase que uma ideia. Então, quem é que financia o startup? Essa é a brincadeira que a gente faz na aula. O startup é financiado pelos 5 Fs, sempre com letra F. O símbolo é o Fiat. Antigamente eu dizia que era o Fusquinha, mas não tem mais Fusquinha, então é o Fiat. O cara tem que vender o seu Fiat para investir no negócio dele. Se ele não acreditar no negócio dele, ninguém vai acreditar. Então, o cara tem que arriscar. Tem gente que não tem um Fiat, então vai transformar isso em trabalho. O trabalho do startup é um trabalho não remunerado e ele tem que arriscar, suar, fazer uma outra coisa, ser garçom, que seja,
para poder vencer na vida. O segundo dinheiro é a FAPESP, que eu elogio porque é o mais importante capital anjo que tem aí. É o que dá chance para um startup estruturado poder crescer. Então, você tem que concorrer para a FAPESP. Para concorrer para a FAPESP, para o dinheiro da FAPESP, você tem que fazer pesquisa. É um startup que apoia projetos que tenham uma novidade. Então, são projetos importantes, estruturados, que passam pelos critérios da FAPESP de avaliação. Segundo o F. Os outros 3 Fs são em inglês. A gente brinca que é friends, são os amigos, precisam os amigos apoiar. Family, sempre você tem uma tia que tem uma herança, não sabe o que fazer, aposta na garotada. E fools são os bobos. E eu brinco que os fools são os mais importantes. Por que os fools são os mais importantes? Que são as pessoas em torno do startup que acreditam no startup, acreditam na pessoa do startup, no empreendedor. Eu conheço aquele garoto desde pequenininho, esse garoto vai dar certo. Então, existe já um instrumento jurídico bom para isso, não sei, que é o crowdfunding, que um investidor qualquer pode aportar R$10.000 para apoiar, comprar uma participação acionária no startup. Então, o startup não deve, nessa fase, ficar muito ansioso para conseguir dinheiro, porque esses dinheiros devem poder facilitar a vida dele. Então, vamos só entender a passagem que ele precisa para depois sair fora dessa primeira fase, passar o Vale da Morte para depois poder crescer. Então, o dinheiro hoje não é tão importante. Pode ser que seja fundamental o problema do mercado de capitais, da legislação do mercado de capitais. Ou seja, se um startup der certo, o sujeito que botou R$1.000 e ganhar R$100.000 vai ter que pagar imposto de renda exagerado em cima do lucro. Então, essa é uma coisa importante que não atrai o investidor. Mas lembre-se que esse full, ele não está ali necessariamente para ganhar dinheiro, ele está ali quase que para ajudar o Zezinho a dar certo. Por isso que é o full, ele não é um investidor estruturado, ele não quer saber o quanto dinheiro vai dar aquilo, ele quer simplesmente participar, o que é importante nessa fase. Então, entendendo que a gente quer olhar um startup que precisa crescer e que ele tem, nessa fase, caminhos para sobreviver, vamos entender quais são os problemas que afetam o startup nessa etapa. Né? Então, da onde nasce esse startup? Os da FAPESP normalmente vieram da academia. São alunos que fizeram doutorado, mestrado, ou acabaram a graduação, tem uma ideia de uma pesquisa que ele fazia lá e leva essa pesquisa para o setor produtivo. Então, a primeira grande dificuldade que o startup tem é que tudo que é feito na academia pertence à academia. A propriedade intelectual é da academia, é da universidade. Essa é a primeira grande dificuldade. E o startup precisa da propriedade intelectual não para efeitos de proteção de mercado, mas precisa da propriedade intelectual porque, senão, os outros investidores que vão investir nele mais tarde vão ficar desinteressados se tiverem que negociar com as universidades. Então, precisa criar um mecanismo de transferência dessa titularidade da propriedade intelectual, facilitação da transferência para efeitos futuros do startup. Ou seja, a universidade precisa criar outros mecanismos de ter o retorno que não seja o da licença, porque, afinal, eu nem acho que vai dar algum dinheiro para a universidade. Né? A universidade licencia o startup e o startup não tem dinheiro para pagar, nem paga. Eu não sei nem porque a universidade quer aquela propriedade intelectual, porque não vai trazer nenhum retorno para ela. Tem que fazer um outro mecanismo de compensação. Então, essa relação inicial do startup com a sua universidade de origem, para efeitos de startup, o melhor é o seguinte: a universidade abre os seus laboratórios, pelo marco legal ela pode fazer isso,
ela abre o acesso aos pesquisadores e ela se remunera de uma maneira que não afete o crescimento do startup. O startup já tem todos os motivos para dar errado. E se a gente criar mais barreiras, ele aumenta a chance dele dar errado. Então, é bom que a universidade deve facilitar o startup. Depois, o startup entra para se encaminhar para virar empresa. Então, ele tem que procurar o modelo de negócio, que é a fase que a gente treina ele na FAPESP. Muito bem, aí o startup entra num segundo nível de dificuldade, que é, antes de entrar no mercado, ele precisa registrar esse produto. As áreas reguladas, saúde e agronegócio, têm uma regulamentação própria. Então, as regras todas dependem, o caminho do startup depende de passagem por essa etapa de regulação. Isso é uma sugestão que eu deixo para vocês, criar um fundo para poder pagar essas coisas e assinar o acordo com o startup. Então, é um fundo rotativo. A outra possibilidade que teria era, pelo marco legal, que a entidade pública transformasse esse custo em participação acionária no startup. O que é muito complicado, porque as instituições públicas, mais na área de saúde, têm outros compromissos regulatórios que ela tem que cumprir e ela não quer se meter nisso. Então, apesar do marco legal permitir, essa coisa não acontece com essa frequência. Mas seria uma outra saída, transformar em participação acionária. Porque o startup não vai ter dinheiro para pagar de volta. Se o startup for obrigado a ter dinheiro para pagar de volta, ele precisa arrumar um investidor. E o investidor não vai investir nele nessa fase. Então, o que acontece com o startup? Ele procura o caminho curto. Qual é o caminho curto? Em vez de fazer a droga, eu vou fazer o cosmético. Em vez de fazer a droga, eu vou fazer o suplemento alimentar, que tem uma legislação mais flexível. Então, para a gente ter acesso a um startup que possa competir e fazer a droga vencedora, eu preciso ajudá-lo, senão ele é obrigado a sair pelo caminho menor esforço. Então, esse é um grande problema sério que precisa ser resolvido. Outro exemplo. Eu tenho um exemplo lá de um grupo que eu tenho trabalhado, que é na área de agronegócio. É uma nova droga para estimular ou identificar prenhez em vaca. E a nossa produtividade do rebanho brasileiro é baixa, ou seja, nascem poucos bezerros por vaca. A gente só tem mais ou menos 50%, em torno de 50%, deveria ser muito mais, 70% pelo menos. E aí ela está, apesar de ela ter dinheiro, já teve um fundo que investiu no negócio dela, ela está há 8 anos e não consegue registrar o produto. Por quê? Porque o produto que ela fez não se encaixa direito em nenhuma das caixinhas da legislação, não é nem isso nem aquilo. Então, quando entra um governo, o governo diz, olha, você faz assim. Muda o governo, o cara faz assado. E ela já mudou assim, assado, muitas vezes. E eu perguntei ao Ministério da Agricultura, eles falaram, isso acontece porque a legislação não é clara como classificar aquele produto. Então, o outro tema que eu sugiro que vocês possam olhar é o seguinte, com a modernização da pesquisa, dos resultados das pesquisas, é preciso criar um mecanismo de adequar as legislações, principalmente da parte regulamentar, para atender ao que está acontecendo no setor de negócio. E isso tem que ser um processo contínuo, porque não tem que evitar isso, não conseguir classificar um produto porque ele cai numa região cinza entre coisas. Então, precisamos identificar, melhorar essa legislação do registro para poder atender a mudança das novidades. Então, o startup, no dia que conseguir
resolver esses problemas, esses gargalos, quer dizer, sair do Vale da Morte, ele tem que crescer. Aí ele vai... Como é que ele cresce? Ele cresce com dinheiro. Tem dois tipos de dinheiro nessa fase. Já não dá mais para crescer com friends, family and fools. Ele tem que crescer com gente grande. Um dos crescimentos que acontece principalmente nos países mais desenvolvidos é via mercado de capitais. Ou seja, o capital de risco investe, depois o capital de risco investe para atingir o nível que a gente chama de série A, depois é série B, depois é série C e desemboca, porque o capital de risco ele exige muito de retorno, quer dizer, você tem que ter uma coisa que tem um retorno muito grande, e só entra se tiver a visão de sair, ou seja, tem que ter liquidez. Então, o cara só aplica a fase A se ele vê que vai ter uma fase B, alguém que vai comprar. Ele só vai investe a fase B se alguém na fase C. E por aí vai. E no final, o último só investe se tiver chance do mercado de capitais, da Bolsa de Valores, poder absorver o capital, aquele investimento. Então, é um investimento que tem características especiais, mas precisa ter na ponta, no final, o mercado de capitais que absorva isso. E nós não temos no Brasil uma tradição ainda de um mercado de capitais que absorve o startup. Então, esse startup que vai crescer via capital, ele precisa possivelmente crescer nos mercados mais desenvolvidos. Nova York, na Bolsa de Nova York, Frankfurt, Londres, que se ele não se tornar competitivo internacionalmente, o capital não vai entrar e não vai poder ajudá-lo a crescer. Talvez a gente tenha que seguir um modelo parecido com o modelo israelense, que é os startups mais competitivos ganham uma passagem de ida para os Estados Unidos, sem volta. Vai lá e se vira. Aí entra no mercado de capitais americano para poder crescer. Então, esse é um caminho, que não deve ser o caminho principal dos nossos startups, mesmo dos competitivos. Os nossos startups competitivos, qual é o melhor caminho que ele tem aqui no Brasil? É ser comprado. Uma empresa vai ver que aquele startup pode atender a um projeto que ela tem, é o que a gente chama do Open Innovation. Ele faz, a empresa vê, vai lá e compra ele. Não é o que está acontecendo hoje. Hoje, as empresas fazem hackathons, procuram gente que consiga resolver problemas dela, mas é um projeto. Startup não vive de projetos, startup é um negócio. O negócio faz para muita gente, não é para aquela empresa. Mas a empresa tem que ver valor para incorporar o startup, para se tornar parte do seu negócio, não para resolver o problema dele. Então, eu sou muito cético com relação a essas coisas que estão acontecendo de ligação desses coworking, desses processos que tendem a focar em cima de resolver problemas específicos. Não é isso. Startup tem a vida própria e a empresa e o startup devem procurar ver como é que alinham para um poder se interar com o outro. Esse processo de comprar pode ser uma parceria, que aí pode entrar também um outro lado jurídico importante, que é como promover, como garantir uma certa equidade nessa parceria startup. Lembra que uma parceria startup-empresa é uma parceria que a gente diz de impedância, tem um mismatch, tem uma diferença de impedância. O startup é pequenininho, a empresa é grande. O startup precisa de rapidez, a empresa é lenta. A empresa diz, não, está tudo certo, nós queremos, vamos fazer, é só o board aprovar. Quando é que o board se reúne? Daqui a 3 meses. Em 3 meses o startup acabou. O startup não dá para esperar 3 meses. Então, essa ligação é complicada. E não é um processo de venda do startup, é um processo de compra pela empresa. Então, a empresa precisa estar interessada naquilo que o startup faz. E aí isso tem um grande problema aqui no Brasil, é que as empresas brasileiras não precisam, tanto quanto é nos outros países, dos startups, porque elas não inovam. Na medida que as empresas não inovam, elas não vão comprar o startup, que é o veículo de inovação. Então, o startup é esse grande veículo de inovação.
Então, esse vai ser um outro processo que a solução está em estimular a inovação na empresa. A empresa entender que o startup é uma importante fonte de inovação para ela. Então, no lado inicial, eu falei, é o problema da ligação com a universidade. Depois, a ligação nas áreas regulatórias com o Congresso, que poderá eventualmente mudar as leis, ou com as agências regulatórias para criar um fast track e resolver o problema de otimizar o acesso do startup nas áreas regulatórias com um registro. E depois, no crescimento, eu acho que, fundamentalmente, um dos aspectos vai ser de não penalizar o sucesso, ou seja, o startup que der certo vai obrigar um pagamento enorme de imposto de renda para o investidor, né? Ou de facilitar a integração startup-empresa. E é preciso que os juristas aqui criem um mecanismo de defender o startup, porque as empresas têm os seus advogados, elas sabem o que fazer. O governo tem os seus advogados fazendo as suas leis. Os startups que não têm advogado de nada. Eles são um ente que estão meio soltos. Talvez eles só vão advogado para criar empresa, advogado para resolver os problemas trabalhistas, etc. Então, é preciso criar essa cultura para poder entender que o startup é um ente importante. E ele é um ente importante na inovação. A inovação brasileira vai depender da capacidade do startup vencer essas barreiras. Então, era isso que eu queria levantar para vocês sobre o panorama que eu vejo dos startups, desse tipo de startup, né? Os outros existem por aí. Então, não podemos tratar o startup como uma empresa que ele ainda não é. E essa etapa exige que a gente foque nos problemas que o startup vai passando para poder ser bem-sucedido. Eu gostaria de ver o seguinte, antes, André, já está querendo falar, é melhor... É que é preciso criar uma comunidade cujo grande objetivo, um ecossistema, seja ajudar o startup a dar certo. Fazer com que essas barreiras não dificultem mais a vida dele. A gente tem que ajudar ele a ralar. E ele tem resiliência. O startup precisa de resiliência, senão não vai conseguir vencer. Então, é preciso criar um conjunto de conhecimento, de discussão, para que a gente toque nos problemas mais críticos que o startup vai ter que vencer. Obrigado. Professor, na sua opinião, como que uma legislação federal poderia beneficiar os startups? Olha, é o seguinte, se é para valer startup, nos Estados Unidos tem uma lei chamada American Competitiveness Act, Innovation Competitiveness Act, e que diz claramente o seguinte, o startup é um veículo de inovação. É o futuro setor produtivo americano vai nascer dos startups. É o veículo de transformação. É o que vai gerar o que a gente chama da inovação, da destruição criativa. Tá? Então, se há esse consenso, nós estamos evoluindo para isso, porque ninguém ouviu antes falar de startup. Hoje, na verdade, nós estamos correndo o risco que ele virou arroz de festa. Então, todo mundo tem startup. O startup, se eu andar aqui no corredor, vai ter todo mundo falando de startup, etc. Mas estão falando de coisas diferentes. Então, nós estamos falando desse startup que vai ser o fator de modificação do setor produtivo. Então, na medida que o legislador consegue entender que esse é o grande papel do startup, ele vai transformar o setor produtivo, vai criar um novo setor produtivo. Então, ele vai ter um papel, ele não é uma coisa assim eventual, ele tem um papel no esquema de produção, que a gente ainda não adquiriu. Então, o que eu vejo legalmente lá, por exemplo, no Congresso, ter um canal através do qual você consiga levar, por exemplo, essas demandas de mudança de legislação,
causa de não estar adequado à realidade científica. A outra é tentar analisar, falar com a Receita para verificar se não desestimula os investidores. O crowdfunding já existe, mas a gente precisa maximizar o crowdfunding para facilitar o startup a conseguir algum dinheiro nessa fase que não tem dinheiro para ele. Então, resolver esses gargalos. Então, precisa ter uma atenção, precisa ter um grupo que tenha uma atenção para o startup para poder ir identificando e um local onde o startup possa se dirigir para explicitar suas demandas. E quais os principais motivos pelos quais existe um baixo investimento privado em inovação no Brasil? É porque a história do Brasil, do setor produtivo brasileiro, foi trazido ou por multinacionais, que têm sua estrutura própria. Eu trabalhei em multinacional, tem a estrutura sua própria sistema de decisão. Então, ele decide, ele investe mais ou menos aqui em função de uma decisão global. Por exemplo, eu trabalhava numa área que tinha grande investimento em inovação aqui, porque o governo obrigava. Então a multinacional tem capacidade de inovar em qualquer lugar. Ela vai inovar onde faz mais sentido. Então, o setor, mas a multinacional não é o atrativo do nosso startup, porque nós não temos hoje uma tradição de startup para competir com outros países. Então, a multinacional não vai ser aquela que vai comprar o nosso startup, ou vai fazer uma parceria, eventualmente, com o nosso startup, exceto em casos muito especiais. Por exemplo, usar a biodiversidade brasileira ou o agronegócio brasileiro, que é líder mundial, ainda é líder, porque agora com os chineses indo para a África, certamente nós vamos ter um grande competidor. Então, a multinacional não é o caminho. As nacionais sempre foram dependentes do estrangeiro na sua produção. Nunca foi. A nossa produção não é baseada na pesquisa nossa. A nossa produção é baseada numa transferência de tecnologia de fora. Alguém que fez uma parceria com alguém lá e traz os produtos para cá. Então, nós nunca tivemos um setor produtivo intensivo em inovação. Então, naturalmente, agora, isso acontece só em casos excepcionais. Natura, eventualmente, o papel celulose faz alguma coisa. Então, poucos setores são brasileiros, do capital nacional, que são incentivos em inovação. A gente sabe que para estimular esse ecossistema não é apenas pela via jurídica que ela pode ser feita, né? Existe uma série de outros fatores que acabam facilitando ou promovendo a criação de um ambiente inovador. Nesse caso, tem um novo marco legal em relação às startups que está sendo discutido, foi submetido, inclusive, à consulta pública. O senhor entende que essa legislação, de alguma forma, ela vem a sanar algumas dessas dificuldades que o senhor citou no início da sua apresentação? Olha, o marco legal ele tem muito a ver com o estágio inicial, quer dizer, do relacionamento do setor público com o startup na fase inicial, né? Permitir que o startup possa usar É que é o seguinte, sim, o marco legal é muito melhor, só que na hora que o startup ele pode usar a infraestrutura pública, mas só que ele for usar a infraestrutura pública diz assim, então você usa, mas eu quero a propriedade intelectual. Você pode, não sei o que, mas você pode ter participação acionária no startup, a estrutura pública. Só que tem um outro problema na estrutura pública que impede ela de exercer ter participação acionária. Então, ele resolveu conceitualmente, mas na prática ele não consegue ser implementado porque existem outros fatores, outras barreiras. Além do mais, num ambiente como a universidade, existe uma cautela muito grande por parte da estrutura jurídica. Então, o homem público fica à mercê de
eventualmente, no futuro, ser chamado para responder por coisas que aconteceram muitos anos atrás. Então, ele fica com medo. Então, não existe esse ambiente natural de poder fazer isso. Então, eu acho que o melhor caminho aqui é o seguinte: o startup ele precisa carregar para fora da universidade os avanços que a universidade tem. E depois, ele, sendo bem-sucedido, remunerar de volta a universidade pelo uso desse conceito. Mas não mexer muito na universidade. Até a gente discutir que a universidade tem que fazer A, B ou C, é um processo muito mais complexo. Então, facilitar que exista o startup, facilitar que um aluno possa sair e criar o seu negócio e fazer uma parceria com a universidade. Então, eu acho que a gente tem que criar um mecanismo de facilitação inicialmente, apesar da lei poder nos dar permissão de fazer mais coisas que a gente não consegue fazer, não por causa de existir ou não existir a lei, mas porque tem outros fatores. Por exemplo, no hospital que eu conheço, você tem o problema que os hospitais são sociedades sem fins lucrativos, com benemerência, não, como é que é o nome? Filantropia. E aí, por causa disso, não porque não quer, mas por causa disso, ela não quer se arriscar em ter a participação acionária. Então, você tem que criar outras soluções mais complicadas lá dentro para poder resolver um problema que o marco legal permite. Então, não é a existência ou não do marco legal que faz com que a instituição possa trilhar um caminho, porque tem que resolver todos os problemas. Um dos problemas que tem é a estrutura fiscal que, eventualmente, que a entidade tem. Então, isso é uma das coisas. Agora, deixa eu te dizer o que tem de bom nisso, toda essa conversa. Vamos separar. Bom, eu vou dar a minha visão de como é que a inovação está caminhando, porque alguns anos atrás a inovação era uma coisa que acontecia na empresa, que a empresa precisa transformar as ideias em inovação, e ela fazia isso como? Contratando pesquisadores, doutores, vamos montar laboratórios, criando um departamento de P&D, ela fazia pesquisa internamente, possivelmente em parceria com alguma coisa com a universidade. Era isso. Hoje em dia não é mais isso. A inovação não acontece assim. Hoje em dia a gente vê que existem 3 tipos de inovação. O primeiro nível de inovação, que é um pouco que acontece dentro da empresa, é só para as coisas incrementais, ou seja, a empresa faz um copo, agora vai fazer um outro tipo de copo, vai vender água, vai botar guaraná, ela consegue fazer isso. Ela entende o cliente e ela sabe fazer. Tem gente interna que sabe fazer isso bem. Tem o terceiro tipo, estou passando do primeiro para o terceiro. O terceiro tipo é chamado mais disruptivo. É uma coisa completamente diferente. Você não tem mais copo. É um cara que pensou que você vai ter um aparelhinho que você põe aqui e vai chupar a umidade do ar. Tá? Então, que seja. Nenhuma empresa vai fazer esse negócio. Por quê? Porque o risco de dar errado é enorme. E é uma maluquice. Um startup faz isso. O startup não tem que pagar folha de pagamento, o startup não tem estrutura, pode fazer a maluquice que quiser. Ainda tem a seguinte coisa, ele faz a maluquice, se não der certo, não tem problema, ele muda, ele pivota. Uma empresa não tem essa chance, não pode não dar certo. Se der errado, acaba com a empresa. Então, tem essa terceira coisa, que são as maluquices, é o Uber, vai fazer um Uber. Tudo ilegal, Uber é ilegal. Que empresa vai fazer um Uber? Um Airbnb, alugar a casa das pessoas, se o lobby dos hotéis já criou todas as legislações. Tá? Hoje em dia está na mesa um caso para vocês discutirem. A telemedicina faz sentido, claro que faz sentido. O Brasil não tem médico, hoje acabou de lançar o programa de médico, e fazer medicina à distância, tem uma competência centralmente fazer à distância. Não pode, porque a Sociedade Médica Brasileira é contra. Exige que tenha um médico lá na ponta.
É razão de ter que ter um médico na ponta, mas não é a realidade brasileira. Então, a telemedicina, que no mundo todo existe, aqui praticamente não existe. Por quê? Não porque é proibida, é porque tem os grupos organizados têm o poder de vetar essas coisas. Então, aqui, no caso, a Sociedade Médica Brasileira veta a telemedicina. Startup não tem esse problema, ele vai e faz. Ah, não pode. Estou fazendo. Entendeu? Quer dizer, a vantagem do startup é que ele faz. E depois contratam vocês, os advogados, para defender. Por exemplo, o Uber, não sei se você sabe, o Uber tem meia dúzia de pessoas e 400 advogados. Porque a única coisa que o Uber faz é se defender nas cidades contra as leis que tem lá, que não pode ter o carro assim, sem motor. Entendeu? Só dizendo o seguinte, que muitas das chamadas leis foram criadas por consenso das comunidades que não necessariamente representa uma evolução, às vezes representa o interesse de grupos. Então, quem é que vai destruir esse interesse de grupos? Tem que ser a garotada, tem que ser um troço disruptivo, não é uma empresa organizada que vai fazer isso. A empresa nunca vai poder fazer. Então, tem esse nível aqui, que é incremental, e tem esse nível aqui, que é disruptivo, que ninguém sabe o que vai acontecer. A empresa aqui tem que acompanhar, porque se pegar água do ar funcionar bem, vai ferrar a indústria de copo. Então, o cara tem que acompanhar para ver se aquilo ali é muita maluquice ou pouca maluquice. E tem um caso intermediário que é o seguinte, a empresa já sabe, bom, eu preciso de um outro copo porque vai usar numa outra situação, não sei o quê. Ela já sabe, mas ela não tem coragem de fazer um troço lá. E tem um startup que fez uma coisa parecida. Ela vai lá e compra o startup e manda ele fazer aquilo que ela acha. Que é esse processo que eu estou discutindo aqui agora, que é chamado Open Innovation. Ou seja, tem um startup que já faz a coisa mais... encaminha para uma mudança mais radical, e tem empresa que precisa daquilo, que já identificou que aquilo vai ser uma coisa importante. Esse que é o espaço bom para o Brasil olhar, porque cria-se startup e tem as empresas que já podem começar a pensar de inovar usando esses startups. Tem uma consideração, acho que o foco da sua fala se voltou um pouco para a questão da saúde. Né? A gente sabe que quando a gente fala no tempo da startup e no tempo de chegada ao produto no mercado, na área da saúde isso é um pouco mais complexo em razão das questões regulatórias. Né? Se a gente está falando de um medicamento, o tempo de maturação, de criação, de autorização para a entrada no mercado, ele é diferenciado, até porque tem uma questão de segurança. E, em outra parte, porque exige também muitos recursos. Né? Então, acho que são dois obstáculos, tempo e recurso. Nesse caso... Recurso não tem tanto recurso, eu não preciso de muito recurso. Eu preciso de viabilizar, por exemplo, um startup, ele já fez a pesquisa, ele já tem a substância, ele só tem que comprovar se aquilo pode ser efetivo ou não. Os testes clínicos custam caro, né? Os testes clínicos custam caro, então até o momento em que a empresa tem a ideia e o momento que aquela ideia ela chega na prateleira, envolve tempo e recurso. E, às vezes, quando a gente está falando de um clima de bastante incerteza, esses investimentos, atrair esses investimentos nessas fases, não é algo, como é que eu posso dizer? Existe uma fase em que o risco ele é tão elevado que, normalmente, quem se atrai é o Estado. Exatamente. O público não vai entender. Mas o que ele tem que pagar? O chamado custa caro quer dizer o quê? Quem cobra? Eu estou pensando nos testes clínicos, eu estou pensando na segunda fase. Vamos falar nos testes clínicos. Tá. Quem cobra os testes clínicos? O hospital. Sim. Quem tem que ser remunerado é o hospital. Sim. Então, se eu conseguir, isso que eu propus aqui, um fundo para pagar o hospital, resolvido o problema. O fundo paga o hospital, o startup faz os testes e o startup depois devolve para o fundo. Tá? Então, o que eu preciso é alguém que resolva o problema. O problema está... Não, eu preciso que o startup tenha dinheiro para pagar o hospital. Não, Então, aí nós temos juridicamente como é que vai ser a relação desse fundo, que pode ser público, não vai ser privado, a não ser que o Brasil tenha uma vantagem competitiva tão grande que muitos investidores, muita gente acredita nisso. Por exemplo, o agronegócio é diferente. O agronegócio, você pode até ter investidores privados que criem esse fundo,
para o agronegócio, tá? Para resolver o problema do tá? Então, eu estou dizendo, aí o problema jurídico é a relação do startup com esse fundo, não é mais com o hospital público. Tá? O hospital já foi pago, está todo mundo satisfeito e recebeu o dinheiro dele. Agora sobrou esse problema para resolver. Tá? O ponto é que a gente está tendo a proposição de um marco legal para todas as startups. E pelo que a gente pôde conversar com o senhor, existem situações que são diferenciadas, né? Existem mercados que são mercados próprios, que exigiriam uma solução também compatível com essas necessidades, como, por exemplo, o que o senhor acabou de contar em relação à possibilidade de criação de um fundo que seria para a área muito mais da saúde do que qualquer outra área que não exija toda a área saúde, exato, saúde veterinária, saúde humana, saúde animal, agrotóxicos, o que seja, né? Toda a área que exige uma regulação para a entrada no mercado. Né? Porque deixa eu me defender disso. Porque a minha visibilidade é em cima dos projetos da FAPESP. Sim. Lá na FAPESP, a maioria dos PIPs são dessas áreas. Ou seja, a pesquisa hoje é feita em cima de grandes problemas. Bom, o agronegócio, a gente entende, o agronegócio precisa, porque o agronegócio é onde o Brasil é mais bem sucedido. Mais competitivo. Então, a saúde precisa porque tem um impacto muito grande. Talvez precisava ter mais projetos na área de educação. Mas, de qualquer maneira, todos eles vão passar por um processo de regulação governamental, porque são áreas de interesse público, com agências públicas reguladoras, que precisa ser atendido, tem que fazer os testes, e esse teste custa. Por isso, dando uma solução, talvez cada setor pode ter o seu fundo. O setor agro, pode ser que os empresários privados investam no fundo. Esse não é um fundo de capital de risco, é um fundo para pagar quem? Para pagar as entidades públicas, para pagar eles, para fazer os testes. Tá? Aí resolve esse problema. Não preciso... Entendi. Em vez de resolver o problema público-privado entre o startup e o hospital, que vai dar o startup e a universidade, resolve o problema pagando o hospital. E aí fica o problema do fundo fica mais fácil, porque você tem outro nível de generalização e não uma coisa específica. Então, eu não preciso obrigar o startup a correr atrás do capital de risco, porque se ele for atrás do capital de risco e não achar, o que ele faz, em vez de fazer tal coisa, eu vou fazer cosmético. Em vez de fazer tal coisa, eu vou fazer veterinário. Em vez de fazer tal coisa, eu vou fazer o suplemento alimentar, que é o caminho fácil, mais fácil. E abandona aquele projeto que podia ter um impacto muito maior. Essa solução foi uma solução interessante, né? Acho que existem, eu acho que no ponto da sua fala, só para encerrar aqui minha participação também, André, é que atualmente se discute uma solução para todos os tipos de modelo de negócio, né? E o que o senhor trouxe é que a área da saúde, por exemplo, né, é uma área que tem necessidades diferentes. E a gente pensar essas necessidades também faz parte de uma estratégia para que essas startups sejam bem-sucedidas. Exatamente. E a veterinária também, e o agronegócio também. Então, porque eu sou influenciado por causa disso, porque lá na FAPESP a maior parte dos projetos são nessas duas áreas. Né? Eu ia perguntar sobre o risco, né? Quando a gente fala numa parceria público-privada com as startups, né? Para falar de inovação, a startup, esse objeto, né, da parceria, ele envolve risco. E para o poder público, eu tenho percebido que existe uma certa resistência de contratar com startup ou de celebrar a parceria com a startup. O senhor acha que a legislação deveria permitir ou possibilitar esse fortalecimento dessa parceria, já que o poder público é carente de inovação? Olha, vou dar minha opinião, é claro que é sujeito a todas as críticas. Eu acho que a gente tem que ajudar o startup a vencer o Vale da Morte. E depois eles têm que ralar para conseguir sobreviver no mercado e crescer e se tornar gente grande. A gente tem que dar os instrumentos e não criar talvez um mecanismo legal específico para ele.
Tem que entender isso que nós estamos conversando aqui, tem que entender especificidades que a generalidade não atende. Eu falei não só no lado de recursos, mas também eu falei do lado da legislação. É preciso criar um fast track para os tratar, para ajudar, ajudar o Vale da Morte. Passou o Vale da Morte, ele entra no mercado, ele tem que seguir as regras do mercado. A regra do mercado hoje, que é não estimulante para startup, é o imposto de renda no retorno do investimento. Tá? Essa que eventualmente pode ser mudada. Mas antes tem todo esse arcabouço para o startup que precisa eventualmente ser considerado, porque senão ele se perde e morre nesse Vale da Morte. Então, eu não preciso que se crie uma legislação própria para os startups. Tá? Você vai ter um marco legal de ciência e tecnologia, agora vai ter um marco legal de startup, e tem as interfaces. É que o startup, ele precisa ter liberdade. O startup precisa ser capaz de fazer a distribuição criativa. Tá? Então, ele tem que inventar coisa. E ele tem esse mecanismo interno dele, que é da pivotagem, que a gente não despreza, acha que é menor, mas ele é fundamental. O startup ele é flexível com velocidade, ele vai fazer tal coisa, não deu certo, ele faz outra. Ele não tem as barreiras que nós, da sociedade, olhamos para as coisas. Ah, não pode fazer isso porque tem aquela lei. Ah, não pode fazer porque tem outra. Ele vai passar isso. De modo que o que eu gostaria de ver era mecanismos jurídicos que pudessem ajudá-los nessa etapa inicial de vencer as barreiras, de criar um mecanismo que ele, por ser pequenininho, possa seguir. Por exemplo, ele não tem, junto das agências regulatórias, ele não tem 200 projetos, 400 advogados, ele tem que ter um mecanismo de fast track, mas no instante que ele chegou para a área de comercialização, ele não tem que vender com facilidade para o governo, não acho que é isso. Então, aí ele vai entrar como pequena empresa, no início ele vai ser uma pequena empresa, aí ele vai ter as vantagens da pequena empresa, eventualmente, que possa crescer, mas o startup cresce de uma outra maneira. Então, eu prefiro que o governo dê para ele o teste do negócio dele, ou seja, ele quer fazer um teste, uma coisa nova, do que uma encomenda. Porque a encomenda na verdade, se eu der uma encomenda no startup, é um dinheiro que ele vai ganhar para fazer aquele projeto de encomenda, que não é necessariamente o projeto que ele vai fazer de vida. Então, lembre-se assim, o startup é um cara que quer fazer uma nova câmera. Aí vem aqui, aí a universidade diz, olha, você vai limpar essas cadeiras, vou fazer encomenda para você. Ele vai fazer, porque ele vai arrumar o dinheiro, o que ele precisa arrumar o dinheiro para manter o sonho vivo de fazer a câmara dele. Eu não quero que ele passe a ser limpador de cadeira. Entendeu? Então, e o projeto de encomenda de governo era nisso, limpa as cadeiras, porque o governo não precisa da câmara, ele nem sabia que vão fazer uma nova câmara. Então, os interesses não são tão convergentes para o governo entender o que o cara quer fazer. Em Israel, existe um processo interessante de uma agência lá, que é parecida, que era o antigo Chief Scientist Officer em Israel, que aposta nas pesquisas, igual o que a FAPESP faz, de altíssimo risco, onde ninguém quer botar o dedo. Eles apostam porque eles querem entrar naquele nível 3 que eu falei, num troço que ninguém nunca pensou, ninguém acredita que se der certo eu vou fazer. Isso podia ser uma coisa interessante que o governo fazer. São as coisas mais disruptivas ter um mecanismo de poder. Porque hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo do PIP. Como é que funciona isso? Eu apresento um projeto, esse projeto é mandado para um sistema de análise de pares. Se eu tiver um troço muito disruptivo, ele vai lá para um pesquisador lá em Ribeirão Preto, o cara vai dizer, loucura isso.
Todas essas regras, todas essas leis, a física, tudo é contra isso. Não existe, esse troço não existe. Quem é que vai financiar uma coisa dessa? Porque lembre-se que as instituições são tradicionais também, elas têm estruturas tradicionais. Então, nem todo mundo entende as loucuras. Então, tem que ter um cara que entenda, é uma loucura, tá legal, eu vou nessa. Não tem esse órgão. Mesmo os mais avançados, que são baseados em ciência, eles não estão atingindo. Pega o Uber. Quem é que botaria dinheiro no Uber? Ninguém, nenhum órgão em sã consciência botaria dinheiro no Uber. O órgão, eu estou dizendo, nem empresa, nem nada disso. E o cara fez. Depois que fez, é fácil. Aí eu vejo, mas então é isso. Eu não quero eu quero até abandonar esse negócio do completamente disruptivo. Então eu não acho que a encomenda aqui ela vai servir muito para o startup. Eu acho a facilitação de fazer os testes, isso que nós já tínhamos conversado, não só no hospital, mas no próprio governo. O governo facilitar o teste daquele projeto para ver se sustenta, mas não para fazer encomenda, é o projeto piloto, né? Apoiar um projeto piloto, mas não para que ele necessariamente seja uma encomenda. Quer dizer, eu não quero entrar na área de encomenda, aí vai entrar numa outra área, 8666, não preciso disso agora. Eu preciso agora resolver os problemas do startup. O grande objetivo aqui da minha conversa é de mostrar o ponto de vista dos startups, para que o setor jurídico possa entender das limitações, das carências do startup vencer as etapas iniciais. Eu não acho que o startup precisa ter um tratamento especial, mas precisa ser entendido que as estruturas existentes não estão organizadas para atender às necessidades das startups. Então, a gente entende que a chance do startup não sobreviver por causa disso, não porque o que ele quer fazer não tem mercado, mas porque ele não consegue vencer as barreiras que as estruturas atuais oferecem. Então, o interessante de tudo isso, que eu vejo o importante desse programa, é de criar uma comunidade de pessoas, inclusive da área jurídica, que possa olhar o que acontece com as startups e tomar as providências para facilitar o caminho dos startups. Então, não é tanto uma criação de uma ordenação jurídica específica para o startup, mas é de mudança no que existe hoje para evitar que o startup, para facilitar a vida do startup vencer as barreiras. O startup não é uma entidade normal, ele vira normal a partir do momento que ele vira uma pequena empresa. Mas, antes disso, ele precisa de um ordenamento que o ajude. Então, eu convido o pessoal do setor jurídico a se juntar aos startups e criar uma comunidade que ajude os startups a terem maior chance de sucesso. Inclusive, o curso que eu vou falar aqui, ele tem essa base. Ninguém garante que o startup vai dar certo, mas aumenta o risco dele ser bem-sucedido e diminui o risco dele fracassar. Obrigado.